Essa semana eu estava orando ao Senhor e sobre o que nós poderíamos tratar. Eu tenho refletido e compartilhado com alguns irmãos sobre duas verdades bíblicas que têm mexido muito comigo. Hoje nós estávamos almoçando com alguns irmãos que havia um tempo que eu não via, foi tão gostoso, a gente teve um tempo tão gostoso de comunhão, e eu compartilhei com um deles esses dois textos, João 14:15, quando o Senhor Jesus diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. No grupo Nas Casas nós estávamos falando sobre isso, nós estamos estudando o livro do irmão A.W. Pink. Não há motivação maior do que querer obedecer ao Senhor por amor a Ele. Em um outro texto que nós temos compartilhado também, João 15:5, o Senhor Jesus está dizendo que Ele é a videira e nós somos os ramos, e que nós precisamos permanecer na videira, Ele, Jesus, porque sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada para Ele. E hoje eu gostaria de compartilhar uma outra verdade que tem incomodado o meu coração. Compartilhamos também na casa, na quinta-feira. Nós vamos dar um intervalo no Evangelho de João. E eu gostaria de ver com vocês um outro texto. Pela graça de Deus e somente pela graça, nós temos aprendido e tratado de vários fundamentos. A inerrância da Escritura, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus infalível. A importância da comunhão. Conversava também com esses irmãos hoje como é importante a igreja estar junta, andando juntos. A importância e o cuidado contra os falsos ensinos e heresias, nós temos tratado disso. Nós temos visto a importância, e nesse ano especificamente, quando nós lembramos dos 500 anos da Reforma, dos 5 solas da Reforma, 5 bases que nós cremos na palavra, as doutrinas da graça, da salvação soberana de Deus, o investir na pregação da palavra e tantos pontos que são sim importantes e que nós, pela graça de Deus, temos tratado. Mas irmãos, nós podemos, mesmo nos dedicando a estes fundamentos que são sim importantes, que são inegociáveis, nós podemos perder o principal. Sem dúvida, nós devemos levar o Evangelho, proclamar o Evangelho, apoiar irmãos que estão em campos distantes. Nós devemos apoiar e ajudar irmãos em necessidade, é papel da igreja. Nós devemos dedicar tempo à oração, à leitura da palavra. A igreja, não a igreja estrutura, nós temos enfatizado, a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Temos enfatizado como isso é importante. Mas, irmãos, ainda assim, nós corremos o risco de perder o principal. Podemos ter estudos para casais, encontros para casais, participar de um aconselhamento. Podemos promover encontros da fé reformada, como pela graça nós temos feito. Podemos estudos de teologia sólida, bíblica, adquirir bons livros para estudarmos. Podemos um bom material para as crianças, para a educação das crianças aos domingos. E mesmo assim, tudo isso é muito importante. Nós corremos o risco de perder o principal. Não há nada de errado nessas ações, irmãos, elas são importantíssimas. Mas mesmo com elas, nós corremos o risco de perder o principal.
E que talvez foi o que Jesus disse para uma das igrejas que em essência tinha tudo. Vocês deixaram o primeiro amor. O que é isso principal, esse primeiro amor, e que eu gostaria de compartilhar talvez parte dele? E aí tem uma imagem que é algo simples, bem bobo até, mas que talvez possa retratar o que eu quero dizer. O que a gente tem aí? Uma placa que indica um caminho e o seu destino, seja ele qual for. Mas seria uma bobagem para alguém chegar e abraçar a placa e ficar contente com a placa. Aquela pessoa, ela tinha um destino, mas ela chegou na placa que mostra como ele chega àquele destino, e ela se contenta com a placa. Tudo que eu falei, irmãos, são placas. Não se chega a esse objetivo central, a razão da nossa existência, sem essas placas. Isso é certo. Mas a placa não é o objetivo. Defender a Escritura, os 5 solas, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus, a glória. E qual que é o outro? Só a Escritura. As doutrinas da graça, estudar a Escritura, buscar, meditar, são muito importantes. Mas elas são placas. Mas como assim? Se não é a Bíblia, a oração, uma doutrina correta, que é importantíssimo, qual é então o nosso alvo? E eu queria então, essa nossa introdução, o nosso alvo é conhecer a Deus, irmãos. A razão de nós existirmos é conhecer a Deus. Você entende a introdução? Eu queria poder deixar claro isso. E o texto, eu citei 2 textos que têm mexido comigo. Um outro texto é esse, que é o texto base para a nossa reflexão, que também está em João, capítulo 17, versículo 3. Quando Jesus define o que é vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, Deus, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando Jesus fala aqui da vida eterna, ele está falando fundamentalmente da regeneração. Vida eterna é conhecer a Cristo, é ter uma autêntica experiência de conversão, crer genuinamente em Cristo como Salvador e Senhor, crer na sua obra de morte e ressurreição por nós e em nós. Por que vida eterna? Porque todos nós, a partir do momento que fomos criados por Deus, nós somos eternos, não deixaremos nunca mais de existir. E a vida eterna só é possível por meio de Cristo. Do outro lado é condenação eterna. Mas eu queria ver com vocês esse verbo que o Senhor diz, que a vida eterna é conhecer a Deus. Um ponto que é fundamental é que Jesus está falando do único Deus verdadeiro. Só existe um. Não existem mais. Não existem outras possibilidades. Não é o que Deus que eu e vocês gostamos, não é o Deus de partes da Bíblia. É o Deus de toda a Escritura. Mas o que Jesus está falando? Conhecer. E aí, eu queria que nós víssemos definição básica de conhecer. Porque há conceitos
que são expressos na palavra, serve para conhecer coisas, mas o nosso alvo é pessoas. O verbo pode significar ter noção sobre uma pessoa, ele pode significar saber a respeito da pessoa, ele pode significar também conhecer quem é a pessoa, e ele pode significar saber intimamente quem é a pessoa. O Vinícius, por exemplo, irmão, se eu talvez perguntasse para o André, você conhece o Vinícius? Vinícius Menck? Aí eu falei, talvez ele teria uma noção de quem é. Talvez se eu perguntasse para o irmão Ricardinho, você sabe quem que é o Vinícius? Não, eu sei quem é o Vinícius. É aquele que toca lá com vocês o violão. Se eu perguntasse para o Isaac, já a conhece há alguns anos, tem tolerado há alguns anos, quer dizer, amado há alguns anos, ele conhece. Mas se eu perguntasse para Daisy, a esposa do Vinícius, ela é a pessoa que mais conhece o Vinícius. E quando Jesus está falando de conhecer, ele está falando desse conhecer. Conhecer a Deus relacionalmente, pessoalmente, intimamente. Não é do conhecer, saber a respeito, ter noção de alguém. Porque ter noção de Deus, vocês e eu temos pessoas que dizem que são ateias, que dizem que não existe Deus. Não existe uma única pessoa, nem nunca houve uma única pessoa sobre a face da terra que possa ser genuinamente ateu. Não existe. Todo ser humano sabe que Deus existe, conhece Deus. E o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 21, explicam isso de maneira absolutamente clara. Mas é aquela pessoa que diz que ela é um ateu, ela mente para ela mesma. Mas como é que você pode dizer isso? Porque Deus diz isso. Romanos capítulo 1, versículos 19 a 21 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer, olha o conhecer aí, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que de Deus se pode saber é manifesto entre eles quem? Entre os homens, porque Deus lhe manifestou. Como Deus manifestou, Paulo? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos, como Paulo, por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Olha para o céu, olha para as estrelas, olha para um rio, olha para os animais, olha para o ser humano, olha pelas coisas que foram criadas. Todo ser humano conhece Deus, sabe que Deus existe. Por mais que ele diga, eu não acredito em Deus, ele sabe que Deus existe. O problema é que o texto diz que esses homens são indesculpáveis. Eles deveriam buscar a Deus, eles deveriam querer conhecer a Deus. Mas tristemente eles fazem o contrário, porque tendo conhecido a Deus, tendo sabendo da existência de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Quem são esses? Todo ser humano que já pisou sobre a face da terra. Conhecer a Deus assim, ter noção dele, por mais que a pessoa minta para ela mesma, todos têm. Mas o que Jesus diz em João 17,3 não é isso. Que te conheçam, Pai. Ele está falando com o Pai. Pai, a vida eterna, nós sabemos, Pai, é que te conheçam, Deus único verdadeiro, e a mim. Conhecer pessoal, de maneira íntima, de maneira experimental. Não saber sobre, ter uma noção
mas conhecê-lo. E eu gostaria então que nós pudéssemos ver como é possível nós conhecermos a Deus. O primeiro ponto é que, para que esse conhecimento aconteça, tem que haver um início. Eu vou voltar para o exemplo do Vinícius. A Daisy tinha noção de quem era o Vinícius. Uma noção assim. E aí um dia ela pôde conhecê-lo. E passado alguns anos, conhecendo mais intimamente, e até então que eles se casaram e pela graça de Deus estão juntos. Ela está conhecendo mais, mas teve um início. Para com Deus é a mesma coisa. Precisa haver um início. Qualquer relacionamento tem que ter um começo. E para nós conhecermos a Deus pessoalmente, não há diferença. E como isso acontece? O Senhor Jesus já está dizendo no texto: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, quem é Deus, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como eu posso conhecer esse Deus que eu tenho noção? Só por meio de Jesus Cristo. E aqui é um fundamento. Não existe outra possibilidade de se conhecer a Deus pessoalmente à parte de Cristo. Nunca houve, nem no Velho Testamento, nem agora, nunca houve a possibilidade de se conhecer a Deus fora de Cristo. Jesus está dizendo que só é possível conhecer a Deus por meio dele. Portanto, crenças que negam os fundamentos, que, por exemplo, do só Cristo, só a graça, só a fé, só a Escritura, só a Deus a glória, que negam isso, que oferecem outras possibilidades, são falsas. Todas elas, ainda que mencionem a Cristo. Agora, sabe o que é pior? É que você pode ler a Bíblia, você pode conhecer os pilares da fé reformada, você pode saber os 5 solas, você pode participar de uma religião, você pode cantar na igreja, ofertar, e não conhecer a Deus. Você já parou para pensar isso? Já parou para pensar que o fato de você participar de uma igreja, de uma reunião evangélica, não significa necessariamente que você conheça a Deus? Só é possível conhecer a Deus por meio de Cristo. Mas como? Primeiro é que nós não tomamos a iniciativa. Nós jamais buscaríamos a Deus. Não há ninguém que busque a Deus, nem um só. Mas de quem é esse ninguém? Desses todos que sabem da existência dele e não buscam. Não querem. Mas é aquele que está buscando lá naquela religião falsa, não está buscando a Deus. Ninguém busca a Deus. Precisa e é necessário que ele, Deus, busque o homem. A iniciativa, portanto, é dele, e ele já fez isso. Ele fez isso por amor, ele fez isso por graça e por misericórdia. Como que ele fez? A Bíblia, que é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, diz que eu e vocês nascemos em pecado, somos pecadores, que não podemos mudar isso. Participar de uma religião não altera isso. Tentar obedecer os mandamentos da Bíblia não altera isso. E a Bíblia diz que a única forma era Deus tomando a forma de um homem, Jesus, e vindo até nós. E foi o que ele fez. Deus se fez homem na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Nasceu, diferentemente de nós, sem pecado, viveu uma vida perfeita, cumpriu todas as exigências de Deus, morreu na cruz por pecadores, seu sangue derramado purifica pecados de pecadores,
E em sua ressurreição, Ele dá uma nova vida para todos aqueles que nele creem. Você tem certeza disso? Você tem absoluta convicção de que o que Cristo fez, historicamente, há 2000 anos, foi feito por você que está aqui hoje? Se você tem essa convicção, saiba que não foi você, foi Deus, pelo seu Espírito, por amor e graça, que revelou. Uma das evidências é que você se arrependeu dos seus inúmeros pecados, que quando você peca, você se arrepende e clama misericórdia e lembra do perdão. Jesus, naquela cruz, levou os nossos pecados no seu corpo santo sem pecado. Na sua morte, Ele nos fez morrer e na sua ressurreição nos deu uma nova vida. Você tem certeza de que estava em Cristo? Esse é o começo. Se você creu, nasceu de novo, foi regenerado, foi justificado, que são formas diferentes para dizer a mesma coisa, você foi chamado para um objetivo: conhecer mais a Deus. Eu e vocês, a nossa existência é com um alvo: conhecer mais a Deus. O objetivo maior das nossas vidas, nosso maior alvo, irmãos, nosso maior desejo, a nossa mais importante busca deveria ser esta: te conhecer, Pai, conhecer o Senhor, relacionalmente, intimamente. Mas o que Jesus quer dizer com conhecer pessoalmente? É um curso de teologia? É ler a Bíblia toda? É saber todas as doutrinas para refutar as falsas? É ter acesso na história a grandes pensadores cristãos? É saber muito sobre Deus? Não. Nós somos chamados para um relacionamento, irmãos. Irmãos, o único Deus verdadeiro não é um livro. Deus não é um livro. Deus não é um monte de regras que você segue, tenta obedecer e que você não se relaciona. Deus não é uma doutrina, um conjunto de doutrinas, uma teologia. Deus não é um objeto de estudo, Deus é um ser pessoal, relacional. Ele não é um conjunto de mandamentos. E um relacionamento pessoal, ele tem implicações. Um relacionamento pessoal envolve o quê? Pessoas. Envolve vontade, envolve comunicação, envolve alegria, envolve tristeza, envolve indignação, atenção. Pessoas que se relacionam, falam umas com as outras, ouvem umas às outras, têm prazer de estar com aquelas pessoas que elas amam. Quando eu falo que Deus é um Deus relacional, por favor, existe uma linha chamada ateísmo aberto, que diz que Deus criou tudo e deixou. Ele não tem controle, ele nem sabe o futuro. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus único, 3 pessoas que se relacionam da eternidade à eternidade de maneira perfeita. E que nós somos chamados para nos relacionar com esse Deus. Que isso não é metáfora, isso não é uma linguagem filosófica, irmãos. Irmãos, se nós formos para esse livro, só para o livro, não vale nada. Nós teremos que ir para o autor do livro, para o Deus do livro. É um relacionamento com Deus. Conhecer a Deus, que Jesus está dizendo, é se relacionar com Deus pessoalmente. Como conhecer? Se relacionando, mas como se relaciona? Primeiro,
Se você e eu cremos no que Cristo fez, esse relacionamento teve um início. E ele não tem mais volta. Aquele que começou a boa obra, quem começa é ele é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. Por isso, não se começa e para no meio. Se dependesse de nós, como diria o irmão Augusto Nicodemos, se você puder perder a sua salvação, você vai perdê-la. Só que não depende de nós. Quem nos mantém salvos foi aquele que começou, então não tem como perder, porque ele começou. E o Deus como esse, que começa algo com alguém que não queria, que não buscava e quer manter, como é que eu posso não querer conhecê-lo? Como é que nós nos relacionamos? Como é que nós nos relacionamos como pessoas? O segundo ponto, que é tão básico, nós precisamos ouvir a Deus. E como Deus fala? Aí eu quero voltar lá para a introdução. Só pela Bíblia. Não é a Bíblia, mas Deus não tem outra forma de falar conosco, senão pela Bíblia. A Bíblia não é o fim em si mesmo, mas ela nos aponta, ela é uma placa, aponta para Deus. Nós podemos ficar na letra sem conhecer o Deus, mas nós não podemos conhecer a Deus sem a sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1, para citar apenas um texto, que fala do que é a palavra. Hebreus 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Presta atenção, irmãos, no que Deus está dizendo. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando. A vida eterna vem por meio de uma pessoa, quem é? O Filho Jesus. O Filho Jesus, descrito na Escritura, não que eu e vocês escolhemos, o Filho descrito nas Escrituras. E aqui nós vemos que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Que Deus falou muitas vezes pelos profetas no Velho Testamento. Tudo que Deus falou pelos profetas no Velho Testamento, Ele falou de muitas vezes, por visões, por sonhos, mas esses homens registraram o que Deus falou. Aí ele diz, mas nesses últimos dias, quais últimos dias? Quando Jesus veio há 2000 anos, e até a volta dele, os últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. O Filho é a expressão exata de Deus, não tem mais nada para ser revelado fora do Filho. Como nós sabemos quem é o Filho? Pelos Evangelhos e pelas cartas que descrevem o que o Filho veio fazer. As cartas dos apóstolos, dentre elas, esta aqui, Hebreus. Deus não fala fora da sua palavra. Isso significa que Deus não usa homens? Sim, desde que seja de acordo com a palavra. Mas e se algo sobrenatural acontecer? Essa semana eu assisti um filme com as crianças, chama Nosso Lar. Fala do Espiritismo. De um livro psicografado por Chico Xavier, em que ele tem uma visão sobrenatural de como será depois da morte. Você acredita que ele inventou aquilo? Não. Eu acredito que ele viu, mas não veio da palavra de Deus, nem do Deus da Bíblia. Joseph Smith é o fundador dos Mormons. E um dia ele provavelmente foi criado em um lar evangélico. E um dia ele falou, Deus, eu quero sabedoria, Deus, eu quero sabedoria. E pediu sabedoria, porque Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele estava num lugar onde ele viu 2 anjos. E esses 2 anjos trouxeram um outro evangelho de Jesus Cristo. Você acredita que ele viu os anjos? Sim. Mas não eram anjos de Deus. Você entende que é só pela Bíblia? E se algo acontecer sobrenatural, pode ser quem for. Se não estiver com base na Escritura, não aceitamos. Entende o perigo?
Mas hoje há gurus evangélicos. Gurus. Um deles, um guru famosíssimo, agora ele está indicando, quer saber sobre Deus? Entra no site dele, no que ele escreveu. Não é um neopentecostal, é um guruzão. Quer saber sobre... Como é que você lê a Bíblia? Eu sei, pergunta para mim que eu respondo. E se eu não responder aqui, está tudo escrito lá para você ver no meu site. Isso é um guru evangélico. Não tem nada a ver com o evangelho. Como é que eu sei disso? Porque eu examino o que ele fala à luz da Escritura. E se ele fizer milagres? E daí? E se é algo sobrenatural? E daí? O sobrenatural está na Escritura, que revelou pelo Espírito Santo Cristo para mim. Não preciso de mais nada, nem de ninguém, nem de um sinal. Eu citei, irmãos, um único versículo, Hebreus 1:1. Há uma infinidade de textos que falam da Escritura como sendo pura, Salmo 12:6, maravilhosa, Salmo de 119:18, lâmpada e luz, Salmo 119:105, a verdade, João 17:17, inspirada por Deus, 2 Timóteo 3:16. Eu não preciso nada além da Escritura. E sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso da Escritura para saber que se aquele homem ou aquela mulher que está falando em nome de Deus, está realmente falando em nome de Deus. Então eu preciso ouvir Deus, como Deus fala, pela Escritura. Mas eu preciso também falar com Ele. E como nós falamos com Ele? Por algum mediador? Sim, o único só, Jesus. Algum profeta que fala, tem ligação direta com Deus? Não. Eu falo com o profeta, o sumo sacerdote, o Senhor, Deus do universo, o Rei dos reis, Jesus. Meu Senhor, meu Salvador, por quem eu tenho acesso ao Pai. Não preciso de mais ninguém, não preciso de pastor. Dele como pastor, sim. Como é que nós falamos? E o maior exemplo é Ele mesmo. O Senhor Jesus, quantas vezes a palavra não diz que Ele, sendo Deus em carne, relacionando-se intimamente, plenamente, eternamente com o Pai e o Espírito, Ele se retirava para falar com o Pai, para tomar decisões, para dar graças. Graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e os inteligentes revelaste aos pequenos. O que? O Evangelho. Ele ora por Pedro: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus fala: ore para que não caia em tentação. Jesus ora por momentos de angústia, especialmente a maior que ele teve. Por quê? Porque nós devemos falar com o Senhor. Não é contabilizar o número de horas que eu passo orando. Eu preciso entender que aquele momento eu estou falando com o meu Pai. Eu estou falando com Ele, Ele está me ouvindo. Quando que eu devo fazer isso? Paulo nos comanda, e que foi o que Jesus fez, orar sem cessar. É aquele momento a sós, sim, é importantíssimo, mas é sempre. Precisamos falar com o Senhor a todo momento. Não para Ele nos conhecer, não para mudá-lo, mas para Ele moldar Cristo em nós. E como Ele faz isso? Ele disse para nós falarmos com Ele. Por esse meio Ele transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter. Porque quanto mais eu ouvindo Ele falar, mais a minha oração vai estar de acordo com o que Ele tem para mim. Qual é o outro meio? E esse é tão importante, e hoje existem aqueles que dizem que não é, que é estar com os outros filhos dele. O que é isso? A igreja. Hoje, não preciso. Não preciso não. Hoje eu tenho John MacArthur, Augustus Nicodemos, John Piper, a hora que eu quiser, pregando para mim.
Mas e o relacionamento de igreja, de corpo de Cristo? Que se você nasceu de novo, você faz parte. Esse é um meio, mais um dos meios da graça de Deus para que nós o conheçamos. Na igreja, que não é um lugar, é um grupo de pessoas que conheceram inicialmente a Cristo. Nós aprendemos a o quê? Ferro com ferro. Nós aprendemos a perdoar. Ou não. Nós aprendemos a pedir perdão. O que é isso, senão Cristo sendo formado em nós? Na igreja nós aprendemos a amar os diferentes, aqueles irmãos que talvez sejam mais limitados a partir da nossa concepção errada. Nós aprendemos a exortar os irmãos, nós aprendemos a sermos exortados, ainda que nós não gostemos. Na igreja nós aprendemos a orar uns pelos outros, a levar as cargas uns dos outros. Por que isso? Para conhecer a Deus, porque Ele faz isso. Deus não precisa de graça nem de misericórdia, mas nós precisamos a toda hora. E como é que nós exercitamos isso? Nos isolando? Não vou lá está cheio de problema. Aquele irmão lá, não dá. É aquela história, né? Se o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vai para lá, porque você vai estragá-la. Não, ali está cheio de problema. Você é a exceção. Eu vou dizer para todos os irmãos aqui da comunidade, nenhum de vocês é a exceção. A começar aqui, Nós estamos num processo de ter Cristo sendo moldado e Ele estabeleceu a sua igreja como meio. Onde nós vemos isso? Efésios capítulo 5. Paulo dá várias exortações para a igreja. Versículos 19 a 21. Veja se você consegue. Eu coloquei alguns destaques aqui, mas para você entender o conceito de igreja nisso que Paulo está exortando. Falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Será que dá para entender que isso é a igreja? Dá para fazer isso aqui sozinho? Não dá. Eu não quero. Um cristão, alguém que professe a Cristo genuinamente e que tenha a possibilidade de estar com outros irmãos e diz que não quer, eu duvido da sua conversão genuína. Eu não quero, eu não preciso. Questione a sua conversão. Não existe a ideia moderna, entre aspas, do eu sou cristão sozinho. No novos céus e na nova terra, você sabia que todos os cristãos vão estar juntos? Pois é, nós vamos estar lá juntos. Amém, né, irmão? Aqui a gente é ferro com ferro. Hoje nós estávamos reunidos lá, teve alguns debates. Mas a graça de Deus trabalha aí nisso. Deixar de estar junto com os irmãos, a não ser por um impedimento momentâneo, vai ter implicação no seu conhecimento de Deus, pode saber. Eu vou conhecer Deus sozinho, vai para o monastério, vai ver como, na história como foram os monastérios, vai ver que deu certinho. E o autor dos Hebreus, ele deixa bastante claro também, Hebreus capítulo 10, versículos 24 a 25, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação ou de nos congregar, algumas versões dizem, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia.
Não deixe de congregar. Aí tem alguém, congregar não é isso aí não. Não, é isso aqui sim. Congregar é juntar gente. Reunir-se, gente. Por isso que nós temos enfatizado como é importante estarmos juntos. Para contabilizar? Para dizer quantos membros tem na comunidade? Por favor, irmãos. Por que todo domingo nós estamos enfatizando para nós estarmos juntos? Porque Deus estabeleceu e porque nós conhecemos mais a Ele por esse meio também. E o que nós fazemos lá? Os outros 2 primeiros. Lemos a palavra, oramos, falamos com Ele, oramos uns pelos outros, choramos uns com os outros, ou não é importante isso? Um dos pontos, domingo, uma vez por mês nós temos enfatizado que é tão importante uma realidade espiritual, a ceia do Senhor, que o Senhor estabeleceu, vocês vão fazer isso em memória de mim. Não precisa ir não. Hoje tem jogo decisivo, Campeonato Brasileiro. Por favor, irmãos. Depois, eu não conheço. Nós, desde o domingo passado, nós estamos transmitindo ao vivo, pensando naqueles que não têm uma igreja bíblica nas suas cidades. Mas é tão importante, os irmãos que às vezes estão nos ouvindo, que procure, peça ao Senhor um lugar para estar com outros irmãos, para se relacionar. É fundamental, é um dos meios da graça que Deus estabeleceu para nós o conhecermos. Por quê, irmãos? Porque a igreja é um corpo que tem um cabeça, é Cristo. Esse corpo são pessoas. Como nós conhecemos o corpo se nós não estamos andando com Ele? Para nós terminarmos. Mas você falou que isso aí, no começo lá, que não é importante. Eu não disse isso, disse, irmãos. Eu disse que tudo isso são meios que Deus usa para que nós conheçamos a Deus. Sem esses meios nós não podemos. Mas qual é o alvo? Qual é o objetivo de nós estarmos juntos, de nós lermos a palavra, de nós orarmos? Qual é o objetivo? Conhecer a Deus relacionalmente. Os meios da graça não são a razão da nossa existência, é Deus, mas nós só conhecemos a Deus pelos meios da graça. O que nós podemos considerar, irmãos? Nós vamos proclamar o Evangelho, sim, para que mais pessoas tenham a chance de conhecer a Deus. Nós vamos orar, sim, não para contabilizar, orei tanto hoje. Eu fico torcendo para o irmão perguntar quanto tempo você ora por dia. Irmão, não queria falar não, né? Meu joelho fica marcadinho lá. Não é para contabilizar, é que eu quero falar com o meu Senhor. É que eu quero andar na presença dEle. Está cheio do Espírito Santo dEle. Por que eu leio a palavra? Porque a palavra de Deus é como Ele fala comigo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós vamos continuar lendo, expondo as Escrituras, meditando as Escrituras, porque é por esse meio que nós o conhecemos. E nós vamos continuar enfatizando como é importante nós estarmos nos reunindo como corpo de Cristo. Não porque tem que ir no domingo. Que domingo o pastor lá fica dando recado. Gosta de dar recado que tem que ir no domingo. Não vem não. Se tem que ir, não vem. Ora ao Senhor para mudar isso. Estar com a igreja é um dos meios que Ele estabeleceu. Que o Senhor nos capacite a praticarmos tudo isso com um objetivo: conhecer a Ele. A gente pode e deve orar: Senhor, eu não quero fazer as coisas por religião, por ritualismo, mas eu quero conhecer o Senhor pessoalmente, relacionalmente,
intimamente. Eu quero andar com o Senhor, estar sensível à sua voz, à direção do teu Espírito, compreender a sua palavra, orar com o meu irmão, orar pelo meu irmão, que ele ore comigo, que a gente ande juntos, que a gente chore juntos, que a gente se alegre juntos. Para que Cristo seja formado em nós. Que o Senhor nos capacite, irmãos, para a honra e para a glória dele mesmo.